Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, a semana começa com uma bomba capaz de abalar de vez a falsa imagem de Ademir. As denúncias contra o advogado crescem, novas mulheres se levantam contra ele, e Pedro surge como uma peça decisiva nessa guerra por justiça. Só que, enquanto Ademir tenta sufocar a verdade, Adriana acaba entrando na mira de fofocas, ameaças e suspeitas perigosas. E quando Bruna percebe que pode perder espaço no coração de Pedro, ela transforma a própria fragilidade em arma, fazendo o marido entrar em desespero. Ao mesmo tempo, André descobrirá um detalhe assustador sobre o caso de Arthur Brandão. Um laudo suspeito, um perito envolvido em fraudes e uma morte que pode mudar tudo. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Ademir finalmente vai pagar por tudo que fez? Ou ainda vai tentar destruir quem ousar enfrentá-lo? Tudo começa com Pedro oferecendo ajuda para Adriana conseguir um emprego. Depois de tantas quedas, humilhações e marcas deixadas pelo passado, ela tenta reconstruir a própria vida com dignidade, mas sabe que cada passo fora da prisão ainda carrega julgamento silencioso. Pedro enxerga nela uma mulher tentando recomeçar, e essa aproximação logo chama a atenção de quem não deveria. Bruna observa Pedro e Adriana conversando sem ser vista. A cena, que poderia ser apenas um gesto de apoio, passa a alimentar dentro dela uma suspeita amarga. Bruna começa a acreditar que existe algo mais entre os dois, e essa insegurança rapidamente se espalha como veneno. Mau Mau acaba escutando quando ela comenta com Bia que desconfia de um caso entre Pedro e Adriana, deixando a ex-detenta mais uma vez no centro de comentários maldosos. Enquanto isso, André se aproxima de Dora e oferece apoio em um momento de grande fragilidade. O sentimento dele pela mulher deixa de ser apenas cuidado e se transforma em uma confissão sincera feita a Pedro. André admite que está apaixonado por Dora, justamente quando ela toma uma decisão definitiva e comunica a Ademir que o casamento chegou ao fim. A reação de Ademir é de choque e desespero. Ele, acostumado a manipular tudo ao seu redor, não aceita perder o controle sobre Dora. Sem vergonha, pede ajuda a André para convencer a esposa a se reconciliar com ele, sem imaginar que o próprio André carrega sentimentos profundos por ela. Mas a queda do advogado não para por aí. Ademir também descobre que Pedro é o defensor das novas mulheres que o denunciaram, e sua preocupação vira fúria quando perde uma conta importante de um cliente por causa das acusações. Pedro, faça essas mulheres retirarem as denúncias. Eu não vou deixar minha vida ser destruída por elas. Pedro, porém, sabe que aquela exigência não é apenas pressão profissional, é ameaça. Ademir quer calar vítimas, apagar provas e voltar a ocupar o mesmo lugar de poder como se nada tivesse acontecido. Mas desta vez, o cerco começa a apertar. Em outra frente, Dora acusa Carmita de querer se aproveitar de uma possível reconciliação entre ela e Ademir. A tensão revela que em torno desse casamento desfeito existem interesses, aparências e conveniências que vão muito além do sentimento. Dora começa a enxergar com mais clareza quem realmente se importa com ela e quem apenas deseja manter a fachada de uma família perfeita. Enquanto isso, Ulisses se afunda no jogo. Ele perde, se complica, e Laires entra em pânico ao ver a polícia chegando ao cassino. A situação fica ainda mais delicada quando ela revela a Ulisses que está em liberdade condicional.
Qualquer envolvimento errado, qualquer flagrante, qualquer confusão naquele ambiente pode jogá-la de volta em um pesadelo que ela tenta evitar a todo custo. Na terça-feira, Adriana descobre que Bruna acredita que ela e Pedro são amantes. A acusação a fere profundamente, porque Adriana sabe o quanto ainda é fácil para os outros transformarem sua busca por recomeço em motivo de julgamento. Ao mesmo tempo, Joel se aproxima e convida a Adriana para jantar, demonstrando um interesse cada vez mais evidente por ela. Depois de tanto sofrimento, esse convite surge como uma possibilidade de afeto, mas também como mais um ponto de tensão em uma vida que parece nunca descansar. No núcleo da joalheria, Ingrid demite Ulisses, mas ele reage enfrentando a sobrinha. O clima familiar se torna pesado, principalmente porque ele insiste em se manter por perto e promete a Pilar que ficará ao lado de Ingrid. Pilar, sempre calculista, tenta convencer a filha de que precisa do tio dentro da empresa, enquanto Tiago começa a observar a contabilidade com mais atenção. Já Pedro vive um dos momentos mais assustadores da semana, quando encontra Bruna desacordada na cama. O desespero toma conta dele. Logo percebe que ela tomou um remédio para dormir, mas o susto é suficiente para fazê-lo se sentir preso à culpa, à preocupação e ao medo de perdê-la. Bruna, fala comigo. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Bruna percebe o impacto que causou e começa a usar a preocupação de Pedro como uma forma de mantê-lo ao seu lado. A saúde dela vira uma corrente emocional. Pedro, dividido entre compaixão, culpa e cansaço, não consegue simplesmente se afastar. Na quarta-feira, Joel demonstra ainda mais interesse por Adriana e a convida, junto de sua família, para jantar no restaurante. Ao mesmo tempo, Helenice acusa Rosa pelo desentendimento com Adriana, mostrando que as feridas familiares continuam abertas. E em outro jantar, Bia se incomoda quando Brigitte e Rafael se sentam à mesa com ela e César, atrapalhando o clima romântico do casal. Mas o grande mistério surge quando Otoniel se depara com o retrato de Francesca no restaurante de Joel. O choque é tão forte que ele precisa disfarçar, como se tivesse apenas sentido uma queda de pressão. Só que aquele rosto mexe com algo antigo, profundo e mal resolvido. E, a partir desse momento, o nome de Francesca começa a abrir uma porta perigosa para segredos que estavam enterrados há tempo demais. Na quinta-feira, o mistério envolvendo Francesca começa a ganhar força de maneira silenciosa, mas perigosa. Otoniel, ao se deparar com o retrato dela no restaurante de Joel, sente o passado bater em seu peito como uma lembrança impossível de ignorar. Ele tenta disfarçar o choque, diz que teve apenas uma queda de pressão, mas seus olhos entregam que aquela imagem mexeu com algo muito mais profundo. Joel percebe o desconforto, mas ainda não entende a dimensão daquele impacto. Para Otoniel, Francesca não é apenas uma mulher retratada em uma parede. É uma presença ligada a dores antigas, a segredos que ficaram enterrados e a uma história que talvez esteja prestes a voltar para cobrar explicações. Mais tarde, Elisa fica surpresa quando Otoniel finalmente revela a identidade de Francesca. A conversa abre uma nova camada de mistério dentro da trama, mostrando que nem todos os fantasmas do passado permanecerão calados para sempre. Enquanto isso, Pedro se irrita com Carmita, cada vez mais incomodado com as interferências e os interesses que cercam Dora, Ademir
e a possível tentativa de reconciliação. Do outro lado, Fábia enfrenta Pilar e critica a postura submissa do marido diante da cunhada. A tensão familiar cresce, principalmente porque Pilar insiste em manipular todos ao redor da joalheria, como se cada pessoa fosse apenas uma peça de seu jogo. Ulisses, mesmo depois de tantos problemas, promete a Pilar que ficará ao lado de Ingrid. A vilã tenta convencer a filha de que precisa do tio na empresa, enquanto Tiago, atento e firme, deixa claro que tem direito de olhar a contabilidade da joalheria. Essa exigência incomoda Ingrid, porque qualquer investigação nas contas pode revelar fragilidades, erros ou segredos que ninguém quer ver expostos. No meio desse turbilhão, Ademir vê Adriana e Sueli juntas e imediatamente sente o perigo se aproximar. Para ele, aquelas duas mulheres, lado a lado, representam ameaça. Sueli carrega lembranças dolorosas do assédio que sofreu, e Adriana, com sua história marcada pela prisão e pela luta por reconstrução, pode se tornar uma aliada poderosa no processo contra o advogado. Ademir aborda Sueli e pergunta o que ela fazia com Adriana, mas Sueli não se intimida. Ela avisa que ele não deve mais chegar perto dela. A fala é firme, carregada de medo, mas também de coragem. Ademir, fique longe de mim. Você já fez mal demais. Na sexta-feira, a queda pública do advogado fica ainda mais evidente quando André conta a Pedro que a Associação de Advogados expulsou Ademir. A notícia é um golpe duro contra a imagem do homem que sempre viveu de prestígio, influência e intimidação. Ademir começa a perceber que as denúncias não são apenas boatos passageiros. Elas estão destruindo sua carreira, suas relações e o poder que ele acreditava ser intocável. Laurentino, por sua vez, dá a Adriana uma nova oportunidade ao contratá-la para servir no restaurante. Para ela, o trabalho representa mais do que salário. Representa dignidade. Representa a chance de mostrar que não é definida pelo passado e que ainda pode conquistar seu espaço com honestidade. Mas nem mesmo esse recomeço vem sem dor. A Adriana vê Pedro e Bruna no restaurante, e Bruna aproveita a oportunidade para provocá-la. A tensão entre as duas cresce, alimentada pela insegurança de Bruna e pela suspeita de que Pedro esteja emocionalmente próximo demais de Adriana. Adriana tenta manter a postura. Depois, ao conversar com Liris, confessa que está feliz trabalhando no restaurante de Nancy. Pela primeira vez em muito tempo, existe uma pequena chama de esperança em sua vida. Enquanto isso, Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Sueli. Ela precisa ouvir a verdade, entender a extensão das atitudes de Ademir e encarar aquilo que talvez tenha ignorado por tempo demais dentro do casamento. Quando Sueli chega à casa de Dora, o clima é pesado. A ex-secretária começa a contar como foi assediada por Ademir, revelando uma dor que permaneceu escondida atrás do medo e da vergonha. No sábado, Ademir mostra mais uma vez sua face cruel. Ao encontrar Adriana na rua, ele a ameaça diretamente, dizendo que pode colocá-la de volta na cadeia. A fisioterapeuta entende imediatamente o recado. Ele descobriu que ela está ajudando Sueli no processo e quer usar seu passado como arma para silenciá-la. Você devia tomar cuidado, Adriana. Gente como você volta para a cadeia com muita facilidade. Mas Adriana não é mais a mesma mulher acuada de antes. A ameaça assusta, sim, mas também acende sua revolta.
Ela encara Ademir com firmeza, sabendo que recuar agora seria entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja: o silêncio das mulheres que ousaram denunciá-lo. No mesmo dia, Joel e Otoniel conversam sobre Francesca, aprofundando ainda mais esse mistério que promete trazer revelações importantes. Kleber se surpreende quando Pedro comunica que voltou a estudar o caso de Arthur Brandão, e essa decisão abre uma nova frente de investigação. Pouco depois, André descobre algo explosivo. O perito que assinou o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. A informação é assustadora, porque coloca em dúvida a validade de um documento decisivo e sugere que o caso de Arthur pode ter sido manipulado por interesses muito maiores. Pedro, esse laudo pode não valer nada. E se Arthur tiver sido vítima de uma mentira? Enquanto Pedro comemora uma melhora no estado de saúde de Bruna, a própria Bruna tenta prejudicar o tratamento para mantê-lo preso ao seu lado. O desespero dela mostra até onde pode ir quando sente que está perdendo o controle do marido. E no fim da semana, Adriana e Yuri se encontram, abrindo uma nova possibilidade dentro da trama. A vida dela, cercada por ameaças, julgamentos e recomeços difíceis, continua seguindo em frente, mesmo com Ademir tentando puxá-la de volta para o medo. Assim termina essa semana intensa de Quem Ama Cuida. Ademir ameaça a Adriana, Sueli encontra coragem para falar. Dora encara a verdade sobre o ex-marido. Pedro reabre o caso de Arthur. Bruna manipula a própria saúde. E André descobre que um laudo fundamental pode estar ligado a fraude e morte. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo: Adriana deve enfrentar Ademir até o fim? E o caso de Arthur ainda pode revelar uma grande armação. A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa história ainda promete muita dor, justiça e reviravolta.